todos no masculino, mesmo quando a gente se refere a um grupo que tem 99 mulheres e apenas um homem. É mais adequado a gente usar o masculino. E aí, essas características da língua, né, portuguesa, elas não fazem mais tanto sentido na sociedade de hoje, já que a gente tem uma maior diversidade de gêneros, como a gente viu na segunda-feira. E a gente tem a ciência também de quão importante é promover a inclusão em todos os espaços. Então, a linguagem inclusiva, ela vem para transformar essa binaridade da nossa língua sem fazer alteração em regras de gramática. Não é um ataque à norma culta, não é uma lei, não é ideologia de gênero, coisa que nem existe. O objetivo é a gente construir uma comunicação que não seja ofensiva e não exclua ninguém. E aí a gente tem dois termos que são utilizados, né, que é a linguagem neutra e a linguagem inclusiva. Os dois, eles funcionam. Mas linguagem neutra tem mais a ver com um posicionamento político também. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. E aqui vai ser mais adequado a gente chamar de linguagem inclusiva, até porque isso atravessa não só gênero, passa por outros pontos também. E aí depois eu vou explicar mais. Só que, tá, antes da gente começar, a gente tem que lembrar de uma coisa. A língua é um artefato social, histórico, e, portanto, ela é mutável, ela muda. O que a gente está produzindo de comunicação hoje é um resultado de transformações que aconteceram lá no passado e não necessariamente a gente viu acontecer na época. E essa discussão nem é exclusiva do português. Tá? Então, a língua ela não é estática, ela é viva e ela está sempre mudando. Aí a gente tem que lembrar disso, certo? Vamos de novo falar sobre gênero. Gênero, né, ele está presente em várias formas no dia a dia, mas a gente não questiona. Ou pelo menos está acostumado a questionar isso. E parece supernatural, só que não é. E a gente viu isso na nossa primeira talk. Que gênero não é uma coisa da natureza. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo assim bem rapidinho que ele fala um pouquinho sobre gênero, sobre um homem que ele confundiu um gênero de um bebê. Se vocês não ouvirem o vídeo, vocês me falam. Lady got mad at me because I misgendered her baby. Ele só não tá passando, né? Lady De novo, got de novo. mad at me because I misgendered her baby. We were in a long line. I said, hey, she dropped her binky. She was like, you mean his binky? He's a boy. It's obvious he's a boy. He's wearing blue. Boys wear blue. And the best thing about this conversation is she had on the blue cardigan. So I was like, you know what? You're right, sir. I apologize. I didn't mean to ruin this father-son moment. He didn't like that one bit. He was very upset about that. He tried to hit me, but I was wearing a pink shirt. I was like, you can't hit a lady. No, no, no. Então, gente, é isso, gênero. As pessoas elas bugam nessa questão de gênero porque elas não param para pensar nisso. E isso também acontece na língua, na nossa língua portuguesa também. Então, vamos pensar um pouquinho. Aqui no português, né, a gente tem um masculino genérico, por assim dizer. Nem todas as línguas têm atribuição de gênero nas palavras, mas aí no português, sim. E aí o gênero masculino ele é usado para generalizar quando a gente não quer ou não pode definir o gênero, principalmente em grupos, né, quando a gente fala do plural. E isso é chamado na área de linguística de gênero não marcado. Aí a gente fala, como eu disse lá no comecinho, né, um grupo que só de homens ou homens e mulheres a gente usa masculino, mas o feminino é marcado para o grupo que é só de mulheres. E notem até que a palavra homem é utilizada para definir o ser humano. A gente costuma dizer o homem nesse sentido de humano. E aqui eu não estou dizendo que a língua ela foi criada para ser sexista, para ser machista, né? Não é sobre isso.
A língua ela é um reflexo de como a gente se organiza e evolui na sociedade. E ela também está evoluindo. Então, há 1000 anos ou vai 100 anos atrás, ela não é do jeito que a gente não era, né, do jeito que a gente está falando hoje. Ela não é como a gente não fala como Camões escreveu na época os Lusíadas. E eu não estou aqui falando hoje com vós, messês, por exemplo, eu estou falando com vocês. Então, se a gente está reconhecendo que essas mudanças e que tem na questão de gênero, né, mais gêneros na sociedade de hoje, então é compreensível entender que tem pessoas que não são contempladas com a nossa língua de hoje, ou mesmo acabar excluindo o gênero feminino, né, as mulheres, por exemplo, ao usar palavras masculinas para atribuir a elas. É uma sutileza, é um detalhe, só que, dependendo do contexto, isso pode machucar muito as pessoas. E quem é LGBTQIA+, sabe o quão violentas as palavras e as escolhas das palavras podem ser. Passando aqui, a gente tem, agora mais tecnicamente, sobre a linguagem inclusiva, alguns alicerces, que, como eu falei, vão além do gênero. A gente tem a comunicação não violenta, que é um dos alicerces, que é pautado na empatia ao se comunicar. A linguagem não sexista, a não excluir os diferentes tipos de gênero, que não são apenas dois, a linguagem antirracista, que evita o uso de termos e expressões racistas, e a linguagem anticapacitista, que evita o uso de termos e expressões que geram preconceito contra pessoas com deficiência. E aí, claro, se a gente está falando de sociedade, a gente também está falando de trabalho. E foi graças a muita luta das minorias que pessoas com diferentes etnias, gêneros, orientação sexual estão presentes no mercado de trabalho hoje. E a gente se relaciona o tempo todo com todas essas pessoas, seja aqui dentro da empresa ou com os nossos clientes. Então, se as empresas, e aqui mesmo a Cheesecake, né, se a gente se compromete a ser inclusivo e respeitar as diferenças, é importante o uso de uma linguagem inclusiva, para que todas as pessoas, né, sejam cakers ou clientes, sejam contemplados e incluídos. E aí, tem alguns dados que eu trouxe aqui, que, de acordo com a consultoria McKinsey, em 2017, empresas que têm diversidade racial e étnica na equipe, elas possuem 35% mais chances de um rendimento acima da média. E as instituições que têm diversidade e de gênero possuem 15% mais de rendimento. Então, ter equipes diversas, convivências diferentes, pontos de vista diferentes, acaba criando soluções diferentes. E a inovação vem muito desse lugar também. Então, é imprescindível que a nossa comunicação e as ações também, elas fomentem a diversidade e deem oportunidades, pertencimento e segurança para todas as pessoas. Mas, então, falando dessa importância, né, quão difícil é aplicar a linguagem inclusiva, né, no nosso dia a dia. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo hoje, né, sobre a linguagem inclusiva. Né? Primeiramente, falando sobre a linguagem neutra, e eu vou explicar um pouquinho, né, sobre a gente pegar palavras que já existem no nosso vocabulário e aí fazer pequenas alterações quando elas têm um marcador de gênero. Aqui no slide tem alguns exemplos que muitas pessoas usam, que é o aluna e aluno virar alune, com um E no final, trocando e neutralizando esse marcador de gênero. É uma opção que pessoas não binárias e trans costumam utilizar bastante. Ou a palavra todas e todos se transformar em todes, é outro exemplo. Só que isso pode causar algum estranhamento, primeiro porque as palavras elas não existem, não existem no dicionário, a gente não costuma falar isso no dia a dia, e tem palavras que o marcador de gênero não é tão simples quanto um A e um O, como irmão e irmã. Então, teria a opção de usar irmã e teria, só que cria um estranhamento bem grande, né? Só que aí a questão da linguagem neutra, como eu falei, é mais um posicionamento político de pessoas trans e pessoas não binárias. E para além da linguagem neutra, a gente também tem os pronomes, né? Aliás, ainda falando da linguagem neutra, né? A gente tem os pronomes, que hoje em dia os comuns são ele e dele, ela e dela, e aí a comunidade não binária e trans utiliza também o elo e delo, ele e dile, também são opções.
E notem que pessoas podem se identificar com mais de um pronome também. Na dúvida, pergunta para a pessoa. Não tem nenhum problema perguntar qual pronome ela quer que seja referida, né, a ela. Na verdade, é até legal você mostrar essa preocupação, né, no tratamento com a pessoa. E... Opa, próximo slide. Tá. Agora, falando da linguagem inclusiva, né, que a gente não está falando só sobre gênero, e aí depois eu vou explicar mais, né, mais a fundo, mas a gente não altera as palavras que já existem, né, com marcadores de gêneros, mas a gente usa palavras do nosso vocábulo que já são neutras em gênero. Aqui nos slides tem alguns exemplos. Em vez de aluna e aluno, a gente pode usar estudante. Em vez de a gente falar bem-vinda e bem-vindo nas nossas comunicações, falar boas-vindas. No caso de todas e todos, a mesma coisa. A gente pode dar todas as pessoas. Então, a gente consegue fazer alterações que incluam todas as pessoas, no quesito de gênero, sem precisar criar uma palavra ou alterar uma palavra que já existe. É uma opção também. E aí tem algumas dicas para como a gente utilizar no dia a dia, né? Que fazem parte dos alicerces da linguagem inclusiva. Uma delas é a gente usar coletivos. Por exemplo, em vez de a gente usar palavras os diretores, a gente usar diretoria. Em vez de usar os gestores, gestão. Então, a gente está usando uma palavra que inclui todas as pessoas também, sem marcadores de gênero, sem especificar o gênero. A gente pode também usar adjetivos e tempos verbais menos sexistas em nossas comunicações. Em vez de usar fique atento ou atenta, a gente pode usar preste atenção, também não especifica gênero. A questão do bem-vindo, como eu trouxe lá atrás, trocar para boas-vindas em e-mails. E eu estou falando, isso aqui é tanto para a língua falada mesmo, quanto para a comunicação escrita, né? O que a gente manda no nosso marketing também. E outra dica também é usar o pessoa antes dos adjetivos que normalmente têm marcadores de gênero. Em vez de desenvolvedores, a gente pode chamar de pessoa desenvolvedora. Estamos procurando pessoas programadoras, pessoas acima de 60 anos, pessoas negras, porque a gente não especifica o gênero da pessoa. Gente, eu estou falando bastante coisa, mas se tiverem dúvidas, vocês podem me interromper. Tá? Aí pode falar lá no chat, pode falar aqui com o mic aberto também, não tem problema. E também uma outra dica é substituir termos e expressões racistas e capacitistas, que, né, trans passando da parte do gênero, mas também sobre como se endereçar, como o que falar, né? Quando a gente se relaciona a pessoas negras e pessoas com deficiências, pessoas negras, por exemplo, elas não são morenas, não são neguinhas, palavras, expressões como denegrir, a cor do pecado, essas palavras são racistas e elas devem ser substituídas, né, não utilizadas. Pessoas com deficiência, por exemplo, elas não são deficientes, né? Elas são pessoas com deficiência, elas não são aleijadas, especiais. E essas palavras também não são recomendadas de usar, porque elas ofendem um grupo de pessoas. Então, para a gente terminar essa parte da conversa, a gente tem que entender que a língua ela tem um papel importantíssimo na sociedade e ela é um reflexo da transformação dela, assim como a gente viu. E tentar impedir a linguagem inclusiva com leis, por exemplo, como a gente vê a classe política conservadora tentando barrar, censurar essa discussão nas escolas, por exemplo, é ao mesmo tempo impedir a própria existência das pessoas LGBTQIA+. E sobre a linguagem inclusiva, nem existe uma fórmula pronta para isso. São coisas que as próprias pessoas falantes da linguagem inclusiva, né, da linguagem neutra, estão testando aos poucos. E a gramática e a norma culta, elas não estão sendo destruídas por causa disso. Não é uma imposição e ninguém está obrigando ninguém a nada. Então, no final, não é sobre certo ou errado, né? É sobre a gente ter empatia com as pessoas.
Muito obrigado, gente. Foi bem rapidinho hoje. E eu já gostaria de aproveitar esse tempo que sobrou para abrir para perguntas. Se tiverem alguma dúvida, Digo, pode falar se no puder chat. só, se puder só, acho que alguém ia falar também, não sei se era El. Mas eu faço depois, pode perguntar primeiro. Só, na verdade, não é uma pergunta, só ia fazer um complemento aqui, principalmente nesse último slide, que fala sobre, né, as pessoas que não entendem a importância da linguagem inclusiva, ou da linguagem neutra, né, nesse contexto, até fazendo um contraponto com um tema que eu trouxe lá na minha fala de segunda, quando a gente falava sobre pessoas trans, e quando a gente trouxe aquele dado de pessoas trans evadirem da escola, achar que a maneira como a pessoa é tratada, isso é uma coisa pequena, é uma coisa sem importância, mas na verdade a maneira como a pessoa é tratada e quando isso respeita a existência ou a identidade dela, tem um impacto tão grande que pode fazer as pessoas, enfim, tomar uma decisão de, por exemplo, deixar a vida acadêmica, né? Então isso sim tem um impacto muito grande porque dignifica ou deixa de dignificar uma pessoa, né? De dar dignidade à pessoa, né? Se tratada como ela espera ou como ela gostaria de ser. Então, para quem é privilegiado, para quem sempre viveu num contexto onde nunca precisou sequer pensar sobre a maneira como é tratado, como é dirigido na linguagem, isso realmente pode parecer mimimi, né? Mas quando isso dói na outra pessoa, isso tem um impacto muito maior. Então, acho que todo o esforço que a gente tem que fazer, né, ele tem que ser pensado nisso, né, que para a gente sempre foi muito fácil, né, lidar com uma linguagem que sempre nos incluiu, né, e uma vez que a gente, embora possa parecer, né, um esforço, a gente tem que pensar e repensar a maneira como a gente se dirige às pessoas, como a gente trata as pessoas, pode parecer um esforço a mais, mas eu acho que isso, quando a gente entende a importância disso, né, no reflexo na vida da pessoa, eu acho que acaba valendo todo e qualquer esforço que a gente venha fazer nisso. E acho que, à medida que a gente começa a praticar isso, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente escreve, na maneira como a gente trabalha, depois de um certo tempo isso passa a cada vez mais ficar musculado e acaba até, enfim, a gente acaba se acostumando com essa nova maneira de pensar a linguagem. Acho que Quando a gente pensa em tratamento de pronome, por exemplo, deu para ver isso bem no Big Brother. Sem ser essa outra edição, né, que a Linda Quebrada estava presente, né, uma artista que é travesti, e ela se referencia com pronomes femininos, né, com gênero feminino. Ela tem tatuado na testa o pronome ela, e as pessoas erravam o pronome mesmo assim, chamando no masculino. Parece absurdo, né? E deu para ver, tipo, ao vivo ali no Brasil todo, o quão isso prejudica, né, e machuca as pessoas por não serem tratadas como elas gostariam de ser tratadas, né? Aí, puxando isso que o Raí falou, às vezes as pessoas usam essa justificativa, assim, né, para não sair muito da zona de conforto, tanto para aprender sobre a sigla, por exemplo, que a gente falou na segunda, quanto para tentar usar uma linguagem mais inclusiva, do tipo, putz, mas dá trabalho, é difícil, assim, zero trabalho comparado com o que essas pessoas estão passando ali, tentando se sentir incluídas e sendo, né, tipo, cortadas dos espaços e não sendo representadas. Então, acho que, como o Raí falou, o esforço é válido, e é um esforço muito pequeno diante da mudança que isso pode provocar, né? Que nem o Raí falou, por exemplo, evitar a evasão de uma pessoa na escola que vai deixar de se sentir excluída, vai se sentir mais incluída, e isso pode refletir na vida da pessoa, né? Então, acho que é um esforço muito pequeno ainda que a gente faz e que vale muito a pena, não é um esforço muito grande. É questão de criar um hábito, né? Como, acho que o próprio Raí também estava falando isso, eu digo, mas é questão de criar um hábito. Pode causar um estranhamento e tudo bem. Aqui, como eu falei, é um espaço seguro para a gente tirar dúvida, entender que pode ser estranho no começo, é muita informação, mas é isso, é um hábito. A gente não sabia de algumas coisas há um ano atrás que hoje a gente lida com muita naturalidade. Então, se a gente buscar aqui, tá sempre dispostos a aprender e não tá nesse lugar de que hoje a gente sabe de tudo, a gente não quer aprender nada, né? Tipo, nesse lugar de evolução, a gente consegue ir criando essa naturalidade, assim. E uma dúvida que eu tinha, digo, eu não sei se tu vai saber dizer também, eu vou jogar aqui para de repente a gente ir atrás juntos, mas também uma justificativa que eu costumo ver a galera usando é isso da, tipo, a língua portuguesa não é assim, a gente tá machucando a língua, assim, mas como tu falou, a língua evolui, é viva, e há 100 anos atrás a gente falava de um jeito, e hoje a gente fala de outro que funciona melhor para o nosso contexto social, né? Então, eu entendo que isso é uma evolução,
a gente não está removendo coisas, a gente está agregando, assim, opções para todo mundo ser representado. E eu não sei, a minha dúvida é, eu não sei se os campos de estudo de linguística, enfim, da língua portuguesa, têm já algumas ações direcionadas a isso, assim, estudiosos da área, eu não sei nem que tipo de grupo, assim, né, eu me refiro, mas a gente tem coisas oficiais da língua portuguesa, assim, que corroboram com isso, ou é algo que está muito entre, enfim, entre grupos aqui de estudo não oficiais, digamos, que não são... Tem entre grupos, né? Não é Uhum. porque não é uma norma, exatamente por isso, né? Então, isso é bem discutido, tanto em grupos, né, LGBTQIA+, quanto grupos que tratam do português, né? De linguística. Eu sigo uma professora jornalista, Jana Viscardi, que muita referência, né, que eu trouxe aqui vem das falas dela. Ela fala muito sobre isso, né? E sobre também como é interessante entender a evolução